Então vamos lá. Mais exemplos de similaridades homólogas e de análogas. Dentre as homólogas, a gente tem os membros anteriores dos vertebrados. Eu acho que esse é um dos exemplos mais bonitos que a gente tem. Então, se a gente olhar, por exemplo, o braço de um humano, de uma topeira, de um cavalo, de um golfinho do tipo toninha e de um morcego, a gente consegue reconhecer todos os ossos que aqui estão em cores distintas em todos esses esqueletos, certo? Isso mostra que todos eles têm uma origem em comum, ok? A questão aqui é que eles se diferenciaram um pouco porque cada um desses animais, ele habita um ambiente diferenciado e, portanto, ele tem necessidades distintas. Então, os humanos, com seus ossos da mão, são diferentes dos ossos de uma topeira, que são adaptados à escavação, que são diferentes do cavalo, que estão adaptados ao trote, que são diferentes do golfinho, que são adaptados ao nado, e que são diferentes do morcego, que estão adaptados para o voo, certo? E aqui, então, ó, mais detalhes dessas similaridades, a gente pode olhar o braço humano, um dinossauro tetrápoda, uma foca, um lagarto, um pinguim, um morcego, um pterossauro, e todos eles a gente consegue reconhecer o mesmo conjunto de ossos. Isso indica que, obviamente, todos esses indivíduos têm um ancestral comum, e isso é uma evidência de que a evolução existe, tá? Obviamente que eu tive divergência adaptativa, ou seja, todas essas espécies divergiram em termos de forma para conseguir a adaptação a um ambiente diferenciado, tá? Com relação à divergência adaptativa, a gente ainda pode pegar o exemplo de todos os mamíferos que vieram de um mamífero primitivo que deu origem a todas as ordens distintas de mamíferos. E a gente sabe que existe uma radiação, uma divergência adaptativa muito grande, né? Dando origem aos grupos diferentes, todos adaptados a explorar ambientes distintos. A mesma coisa a gente consegue observar dentre os marsupiais na Austrália, né? O ramo dos marsupiais, dentro, né, dos mamíferos, é um ramo que só se desenvolveu na Austrália e na América do Sul, ok? Na América do Sul, a gente tem os gambás, né, e os membros dessa família de animais, e na Austrália, um número muito maior de marsupiais, certo? Todos eles vieram de um ancestral comum e todos são extremamente distintos, se vocês forem olhar. E a gente vai ver que, além de serem exemplos de divergência adaptativa, porque todos vieram de um ancestral comum marsupial, eles também são exemplos de convergência evolutiva, porque eles podem ser comparados com seus parentes na América do Sul. Tá legal? Com relação às similaridades homólogas, quando a gente fala, né, que a filogenia remonta à ontogenia, isso tudo veio da observação de diferentes embriões de diferentes indivíduos. Então, olhem só, aqui a gente tem diferentes estágios embrionários de cobra, de galinha, de gambá, rato, morcego e humano. Se vocês forem olhar os estágios iniciais, médio e avançado ou tardio, né, especialmente os estados iniciais, eles são muito parecidos, né? Então, como esses estados são mais conservados, mais estáveis evolutivamente, né, eles estão mostrando que, na realidade, essa embriologia em comum que existe entre todos esses seres vivos, ele é um indicativo que todos partilham de mecanismos em comum e, portanto, devem ter uma origem em comum também, ok? Então, olha só, as asas de inseto com as asas de aves, né, são exemplo de estruturas que são análogas, mas não são homólogas, porque a asa do inseto não tem a mesma origem do que uma asa de ave, ok? Um embrião de inseto é completamente diferente de um embrião de ave, tá? Então, outras analogias famosas, as asas de morcego, de pássaros, de insetos, as pernas articuladas dos insetos e dos vertebrados, por mais que alguns artrópoda tenham, né, articulações, essas articulações são completamente diferentes das articulações dos vertebrados,
tá? As nadadeiras e rabos de peixes, baleias e lagostas também são completamente diferentes. Enquanto as lagostas e os peixes têm nadadeiras com uma origem embriológica, né? As baleias vão ter uma origem completamente diferente, já que elas são mamíferos, ok? Os olhos de vertebrados e de cefalópodes, como por exemplo as lulas e os polvos, embora tenham estruturas semelhantes, eles também têm origem diferenciada e, portanto, eles são órgãos análogos. Outras questões de analogia. Quando a gente compara, por exemplo, a forma de um tubarão, de um golfinho, ou então mesmo de um réptil fóssil como o ictiosauro, né? Uma orca, a gente percebe uma forma aerodinâmica, né? Que na realidade é hidrodinâmica, né? E aí o que acontece? Essa forma hidrodinâmica, ela é na realidade uma convergência evolutiva. Todos têm essa forma porque ela facilita o deslocamento no meio aquático, ok? Mas isso não significa que tubarão e golfinhos tenham uma origem em comum. E aí, dentro desse mesmo exemplo de convergência evolutiva, né, a gente pode pegar um peixe ancestral aqui, que levou a um ancestral de tubarão, e que levou a um ancestral de réptil, que levou a um ancestral de mamífero, e que acabou levando a um golfinho, a um ictiosauro, e, por uma outra linhagem, a um tubarão, ok? Então, novamente, a gente está falando de convergência evolutiva, porque vocês percebam, são ramos distintos, certo? Aqui, ó, o nosso exemplo de convergência evolutiva com os marsupiais novamente. Eu falei para vocês que se a gente comparasse os marsupiais da Austrália com mamíferos placentários, tá? Que são encontrados em todo o mundo, a gente vai ver que existe, na realidade, uma convergência evolutiva, porque se eu olhar, por exemplo, um tamanduá e comparar com um bate, eles têm uma estrutura, né, de comer formigas muito similar aqui na parte da armadura bucal, certo? Um rato comum e um rato marsupial também são muito parecidos. Um lêmur e um cuscuz, ou um esquilo voador e um falango voador, ou então um lince e um tigre da Tasmânia, ou o lobo e o lobo da Tasmânia, eles têm muitas similaridades, certo? Além das similaridades morfológicas, um outro suporte interessante para a teoria evolutiva é o suporte da homologia molecular, certo? Todos nós sabemos que os seres vivos, eles usam o mesmo código genético, certo? Então, todos os indivíduos que têm o seu código genético, seja ele como base RNA ou DNA, eles usam as mesmas bases nitrogenadas. E a grande maioria dos seres vivos tem como código genético o DNA, certo? E o código é o mesmo para todos. É por isso que a gente diz que o código genético é universal. E porque o código é universal, muitos genes também são compartilhados entre diferentes espécies. E é só por causa disso que a gente consegue, por exemplo, usar divergência genética como medida de divergência evolutiva em termos de tempo. Então, lembrados da aula do relógio molecular? Pois é, porque existe o mesmo código genético. Se existe o mesmo código genético e os mesmos genes são usados por diferentes organismos, né? Então a gente é capaz de saber que esses organismos, eles devem ter algo em comum, eles herdaram esses genes em comum, porque seria muito difícil desses genes terem surgido ao acaso tantas vezes quanto as vezes que a gente observa na natureza, certo? Então, se existem mais de 2 milhões de espécies, seria muito raro que todas as vezes que uma espécie fosse surgindo e que, ao acaso, esses genes se combinassem exatamente da mesma maneira, certo? Então, a gente sabe que tem muitos casos de homologia por duplicação. Então, por exemplo, eu vejo nos genes do desenvolvimento, que é um cassete de genes chamado ROX, né? Que eu tenho os mesmos genes que estão aqui representados por cores diferentes, olhem aqui, nos ouriços, em alguns hemicordados, em urocordados, em cefalocordados, em peixes ósseos, nos tetrápodas, né, que daí vem anfíbios, répteis, mamíferos, né, e aqui em alguns insetos. Percebam que os mesmos genes estão presentes. É claro que indivíduos mais complexos têm maior quantidade desses genes. Então, essas duplicatas desses genes vermelhinhos aqui, elas surgiram por duplicação, certo?
certo? Todas as cópias dos verdes, ok? Então, olhem só, indivíduos menos complexos, como moscas e invertebrados, de uma maneira geral, eles têm apenas uma cópia desses genes. Já os indivíduos mais complexos têm várias cópias. Uma outra evidência importante da teoria evolutiva é a presença de estruturas vestigiais. Tá? O que são essas estruturas? São uma versão rudimentar ou inútil de uma parte do corpo que apresenta uma função importante para uma espécie, mas que, na atualidade, não são mais importantes, ok? Então, um pássaro australiano chamado kiwi, né, que tem esse nome, kiwi, não é a fruta que deu nome ao pássaro, mas o pássaro que deu origem ao nome da fruta, tá? Ela tem esse aspecto espetado aí, que parece realmente a fruta, né? É uma ave que não voa, ok? E se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que ela tem um broto de asa, né? Aparecendo aqui, ok? É uma asa vestigial. Essa asa mostra que, na realidade, esse indivíduo, ele tem a mesma origem ontológica de todos os pássaros que voam, ok? Então, mostra que, na realidade, são todos de descendência comum. Aqui, essa cobra, né, um tipo de cascavel chamada Carina botti, ela tem um membro traseiro vestigial, que está mostrando aqui, né? Então parece assim uma papilazinha, mas na realidade é uma perna. E se a gente olhar esse bicho por dentro, a gente vai ver que ele tem ossos da bacia. Então percebam, isso é uma evidência de que na realidade os répteis perderam as pernas, né? E que não foi na realidade primeiro um indivíduo sem pernas que depois criou pernas, entre aspas, ok? Bem, olha só, eu tenho o caso de olhos reduzidos em crustáceos cavernícolas, eu também tenho o mesmo caso em peixes cavernícolas que têm olhos vestigiais, né? Esses casos, eles na realidade estão mostrando que algumas espécies desse ramo tinham olhos e que algumas outras não têm mais esses olhos, eles não eram necessários, e se uma mutação aconteceu que levou à perda desses olhos, ela não foi uma mutação deletéria, e ela se perpetuou nesses ambientes, ok?